Oração pelo fortalecimento da fé. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Como vai, companheiro, companheira de oração? Vamos em mais uma jornada diante de Deus, orar hoje por fortalecimento da fé. Quantos de nós já nos sentimos enfraquecidos em nossa fé? Parece que não conseguindo acreditar até mesmo na existência de um Deus poderoso. Quantas vezes diante de grandes provas, diante de grandes tentações, de períodos de muita angústia, de muita batalha, nós ficamos tão abatidos que a nossa fé ela é enfraquecida. E aí precisamos de um renovo do alto, um fortalecimento da nossa fé. A Bíblia diz que é necessário que todos aqueles que se achegam diante de Deus creiam que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Para crer em Deus é preciso de fé, fé aumentada, fé acrescentada, recalcada, sacudida, abundante, transbordante. Qual é o nível da sua fé? Se a sua fé pudesse ser medida como o marcador do tanque de combustível do seu automóvel, chegando no posto de gasolina da graça, no posto de abastecimento do reino de Deus, você diria quanto ao frentista? Completa o tanque? Põe só um pouquinho porque estou cheio de fé? Ou estou na reserva, não tem mais quase nada? Vamos orar a Deus nesse momento para que haja fortalecimento da sua fé. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita também na passagem bíblica que está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 32. Na voz do pastor Cornélio Augusto. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Senhor, nós oramos nesse momento para que o Senhor fortaleça a fé dos homens, mulheres, adultos, jovens, crianças, adolescentes, casais, líderes, ministros do teu evangelho, novos na caminhada com Deus, aqueles que são simpatizantes do evangelho e que nos ouvem, mas que ainda não tiveram uma experiência pessoal de aceitar o Senhor como seu único e suficiente salvador pessoal, aqueles, ó Deus, que gostam do evangelho, veem virtudes nisso, mas ainda têm dúvidas, aqueles, ó Deus, que estão perto, muito longe, em lugares distantes, no campo, no sertão, na roça, na montanha, no lago, no litoral, nas grandes capitais, aqueles que estão no Brasil e fora do Brasil, onde se fala a língua portuguesa, onde se entende o nosso idioma, aqueles, ó Deus, que estão onde essa oração vai chegar nesse instante, onde a nossa voz vai tocar, onde as ondas do rádio vão alcançar. Nós oramos por todos estes e com todos estes neste momento. Oramos a Ti, ó Deus, o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é a fonte da nossa fé. Nós clamamos então que o Senhor nos socorra e aumente a nossa fé diante de todas as situações. Se estivermos em lutas, ó Deus, que estão abatendo, consumindo a nossa fé, diminuindo ela, apequenando ela, nós clamamos que o Senhor reverta essa situação. Nós nos conectamos a Ti, ó fonte de vida, para que o Senhor nos revista de uma fé nova, aumentada, aumenta a nossa porção. Senhor, e se já estamos na caminhada, robustos, abastecidos, já temos experiências contigo, nós pedimos que o Senhor ainda faça transbordar a nossa porção. Fé essa que vem pelo ouvir da Tua palavra, fé essa que vem pelo exercício do nosso cristianismo, pelo dia a dia contigo, pelos nossos discipulados, por aqueles que nos discipulam, que cuidam das nossas vidas, que nos cobrem, pelos nossos líderes, pelo ato de congregar,
pela busca do Senhor em oração, como estamos fazendo aqui. Aumenta, fortalece a nossa fé, amadurece ela, tira de nós toda fé infantil, dá-nos uma fé saudável, Senhor. Tira de nós a fé errada, a fé em coisas vãs, fúteis, a fé em coisas passageiras, a fé em coisas humanas, em ritos, em misticismos, em superstições, mas coloca a nossa fé na cruz de Cristo, em Ti, ó nosso Deus, em Ti, Espírito Santo, em Ti, Senhor dos Exércitos, no Deus Criador do Universo. Coloca a nossa fé no lugar certo, coloca a nossa fé nas promessas que estão na Tua Palavra, coloca a nossa fé, Senhor, no Teu Evangelho Santo, coloca a nossa fé nos Teus firmes fundamentos, coloca a nossa fé, Senhor, em Ti, ó Deus. Fortalece ela, embasa ela, solidifica ela pela Tua Palavra, dá-nos o entendimento das coisas espirituais, olhos de ver, ouvidos de ouvir, dá-nos, ó Deus, estatura de varão perfeito, ajuda-nos, ó Deus, em sendo provados, sermos aprovados, Pai, dá-nos, ó Deus, fé na esperança da santa vocação, dá-nos, ó Deus, fé na esperança de uma vida eterna contigo, dá-nos fé, Senhor, nas Tuas promessas, dá-nos fé, Senhor, nas coisas do Teu reino, do século vindouro. O Senhor tem planos a nosso respeito para nos dar futuro e esperança. Dá-nos fé, Senhor, que o Senhor vai reverter as situações difíceis, que o Senhor vai mudar toda a morte em vida, toda a treva em luz, todo pranto em alegria, toda batalha em vitória. Senhor, nos ajuda nessa caminhada. Somos provados, Senhor, somos muitas vezes solapados, somos, ó Deus, perseguidos, mas nós não seremos abatidos. Senhor, então fortalece a nossa fé. Fortalece a fé da Tua igreja, do Teu povo. Fortalece a fé daquele que está ouvindo essa oração pela primeira vez e precisa de uma porção para tomar uma decisão por Ti. Nós precisamos ter a nossa fé aumentada, Senhor. Eu Te agradeço por esse tempo de oração, por algo tão fundamental, o fortalecimento da nossa fé. Então nós já Te agradecemos pela fé, por tudo aquilo que o Senhor trouxe sobre nossas vidas nesse momento de oração. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus te abençoe. Fique em paz. Até a próxima oração. Lucas capítulo 22. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou. E buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, achavam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós.
Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai, segundo está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa, como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixai-os, basta.
e, tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E, passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e, vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais sacerdotes e os escribas, e os conduziram ao seu concílio e lhe perguntaram: És tu o Cristo? Dize-nos. E replicou-lhes: Se vo-lo disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca.